Vê no seu celular. Você entrou? Oi, gente, boa noite. Boa noite, amigos. Hoje todo o nosso grupo está sendo representado por mim e pela Dani, por conta de toda essa contenção e todas as direções que a gente está tendo, né, do governo e de todas as autoridades, da gente evitar aglomerações, evitar convívio social, né, com pessoas em situação de risco também. A gente hoje vai fazer a nossa transmissão, então o grupo vai ser um pouco diferente. Normalmente a gente faz um grupo todo mundo junto, todo mundo conversando e opinando, e a riqueza do nosso grupo é essa mesmo, é todo mundo contribuindo com o tema, mas hoje a gente vai fazer de uma forma adaptada. Então, vocês que estão acompanhando a transmissão, sintam-se muito livres para comentar aí alguma coisa, para perguntar, para colocar sua opinião, e aí, na medida do possível, a gente consegue fazer as interações. Né? Certo. Então, a gente quer começar invocando a Santíssima Trindade, invocando o Santo Espírito, para que Deus nos ilumine. E a gente convida todo mundo a rezar com a gente nessa hora. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Senhor, nós queremos te louvar e te bendizer nesta noite, pela tua graça e pela tua presença que nunca nos desampara. Te pedimos, Senhor, que sobre nós o Senhor derrame o seu Espírito, a sua graça, para que a gente possa bem aproveitar todas as coisas, bem acolher todas as coisas, que o Senhor nos capacite a fazermos a reflexão dessa noite, aquilo que o Senhor nos inspirou, que o Senhor derrame o seu Espírito Santo sobre todos aqueles que estão nos acompanhando. Colocamos, Senhor, aos pés da tua cruz toda a humanidade, todos aqueles que sofrem diretamente com o coronavírus, aqueles que já estão infectados, suas famílias. Te entregamos, Senhor, todos os profissionais da saúde, todos os profissionais que lidam com as pessoas doentes, infectadas. Te entregamos, Senhor, todos nós, teus filhos, a tua criação. Pedimos realmente, Senhor, que o Senhor derrame sobre nós também o seu sangue preciosíssimo, que nos livre de todo o mal, do corpo e da alma, e nos ajude, Senhor, a realmente olharmos para Ti, para aquilo que é essencial, para aquilo que não passa. Capacite-nos, Senhor, nessa noite a fazermos uma reflexão à luz do Teu Espírito, à luz da Tua doutrina, da Tua Igreja, dos Teus ensinamentos. Não olhe, Senhor, para a multidão das nossas faltas, mas tende compaixão de nós. E nos direcione também na simplicidade da nossa transmissão, na simplicidade do nosso grupo de estudos. Nos forme, nos ilumine, nos direcione. Nós também pedimos por cada um dos nossos integrantes que estão em casa, os nossos amigos que hoje também não puderam estar conosco devido a toda essa situação. Te colocamos, Senhor, também as nossas famílias. Pedimos que vocês que estejam em casa também entrem em oração conosco. Comece a pensar em todos os seus familiares, nos amigos. Pedimos também pelas paróquias que estão nesses momentos suspendendo várias atividades, pelas missas também. Nos unimos ao Vaticano, à Itália, todos os países, a nossa comunidade, ao Shalom também, que nesse momento também tem várias atividades aqui em São Paulo, à distância. Entregamos tudo isso ao Senhor, pedimos à Virgem Santíssima que esteja à frente, que seja a nossa protetora, que nos ilumine. Também pedimos para que cada um peça ao Espírito Santo o dom do entendimento, o dom do discernimento nesse momento de crise, nesse momento, para que nós possamos também
fazermos a vontade de Deus, estarmos a serviço do irmão, não nos esquecermos também de todas essas questões, do nosso papel como cristãos. Então, cada um também já se coloque em oração também, pedindo ao Espírito Santo que toque os seus familiares, toque os seus amigos. E faça também a sua oração pessoal junto conosco. Te entregamos ao Virgem Maria esta noite, cada um de nós que integra esse grupo de estudos, toda a humanidade, colocamos aos teus pés, para que a Senhora cuide de nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A gente... Então sou eu e a Dani aqui, mas também tá a Lívia ali atrás. A Isa, ali no cantinho. A Isa, que está de aniversário sim, hoje. Mande o seu parabéns aqui. Rezem por ela. Rezem por ela. Então a Lívia também tá ali, tá ajudando a gente nessa parte da participação, né? Então fiquem realmente muito à vontade. Hoje a gente estava vindo, né, na sequência do credo, né, o nosso creio, a nossa profissão de fé, onde a Dani estava fazendo uma reflexão tão bonita sobre o Espírito Santo. E aí hoje a gente teve o discernimento de dar uma pausa nesse tema do credo, mas também à luz do catecismo fazermos uma reflexão do que está acontecendo, né? Esse tempo de crise, esse tempo difícil, onde toda a humanidade está sofrendo, a gente não tinha como ficar indiferente e não falar sobre tudo isso que está acontecendo, né? Então, nós sabemos como está a situação nas outras cidades, né? Exato. Mas aqui nós estamos sofrendo um pouquinho. Bastante, exato. E nós entendemos também, né? Esse sofrimento de cada um que está em casa, essas inseguranças, que nós também estamos passando por tudo isso. E acho que isso que mais motivou a gente, né? A continuar. Porque todos nós estamos sentindo falta, talvez as pessoas que estejam fora de São Paulo ainda não estejam tão, né, privadas de algumas coisas, mas nós aqui estamos, né, de alguns convívios sociais, os nossos convívios na igreja, e acho que a nossa reunião hoje foi um grito, né? Sim, exato. Nosso, de tentativa ainda de manter, né, alguma coisinha, né? Exato. Estamos aqui a 1 metro de distância. Exatamente. Cumprindo os protocolos. Álcool em gel, já passamos. E é isso que a Dani falou mesmo. Então, tudo isso que tem acontecido tem tocado a todos nós. E como igreja, a gente também precisa se posicionar. Parou? Peraí que tem um probleminha na transmissão. Não? Tá tudo bem? Tá tudo Você certo, pode falar, pessoal. Tá tudo bem. Se tiver alguma coisa, se não tiver ouvido o som, se não tiver, podem escrever aí. Vão dando feedback, porque Isso. nós estamos ajeitando. Exatamente. Então hoje a gente sempre tenta fazer o nosso grupo ser bem democrático, né? Todo mundo fala, todo mundo expõe. A gente sempre tem uma verdade e uma luz que nunca nos deixa em dúvidas, que é o catecismo, que é a doutrina da igreja, é a palavra de Deus, são os documentos dos papas. Então, a gente, por mais que a gente discuta e cada um fala a sua visão, a gente tem tudo isso à luz da igreja. Então, nessa noite, nem eu, nem a Dani, a gente tem aqui a pretensão de ensinar nada e muito menos de passar a nossa opinião. Então, juntos, a gente quer aprender com a igreja e com a história o que isso quer nos ensinar, né? Toda essa situação mundial. É fato que o nosso grupo também, a gente nunca tenta restringir a crença das pessoas, a opinião, e hoje a gente também não quer fazer isso, mas de uma maneira muito especial, hoje o nosso grupo é para os católicos,
como cada um de nós deve se posicionar, porque há um posicionamento que a gente precisa tomar, não é só a reclusão e eu cuidar de mim e eu cuidar só dos meus interesses. Hoje a gente está vendo uma crise mundial que só olhar para o seu interesse não adianta. Não adianta. Então, a duras penas e até de uma maneira mais forte do que nós, a gente tem que aprender a sermos um só corpo, né? E nós católicos, a gente acredita que toda a igreja no mundo inteiro, todos os cristãos, todos os batizados, nós somos um só corpo em Cristo. Então, se uma pessoa sofre, todos sofrem. Hoje aqui no Brasil a gente teve, infelizmente, a primeira morte. Então, todo o corpo de Cristo sofre essa morte, não só a pessoa, as famílias dessa pessoa. A gente já está vendo milhares de mortes no mundo inteiro. Todos nós sofremos, não podemos ser indiferentes a isso. Então eu queria começar... Pega minha Bíblia. Tá bom? Queria convidar todo mundo a começar pela palavra. A abrir na carta de São Paulo aos Filipenses, capítulo 4. A gente vai ler dos versículos de 6 a 8. Vou pegar minha Bíblia. Tá bom. Então, o tempo da Dani pegar lá a Bíblia dela, o tempo de vocês localizarem aí a sua Bíblia. Tudo muito contado. Do nosso jeito caseiro de ser. Então, aqui... Desculpa. Então, é a carta de São Paulo aos Filipenses, Opa. capítulo 4, versículos de 6 a 8. Eu vou começar lendo aqui a passagem. Não vos preocupeis com coisa alguma, mas em toda ocasião apresentai a Deus os vossos pedidos em orações e súplicas, acompanhadas de ação de graças. E a paz de Deus, que supera todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos no Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, ocupai-vos com tudo que é verdadeiro, digno de respeito, ou justo, puro, amável ou honroso, com tudo que é virtude ou louvável. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Então, São Paulo aqui, toda essa passagem é uma passagem muito linda, porque ele está falando, alegrai-vos sempre no Senhor. Repito, alegrai-vos. Essa passagem, esse quadrinho da Bíblia começa até com esse pedido. E é bonito porque ele faz esse pedido, essa ordem de alegrai-vos, estando na prisão. Ele estava preso, ele estava no cárcere, ele tinha sido preso por conta de Cristo. Então ele estava em sofrimento. Então Paulo, estando em sofrimento, ele exorta a comunidade dele à alegria. Então a gente começa essa nossa reflexão não falando para que cada um fique alheio ao que está acontecendo ou indiferente, mas que a paz de Deus que supera o entendimento. A paz de Deus, ela não vem através do entendimento. Ela não vem quando está tudo bem. A paz de Deus não vem quando todas as coisas estão no seu lugar. Não, a paz de Deus vem pela graça, pela presença de Deus. Então, quando a gente... E ele ainda coloca aqui, ó. Não vos preocupeis com coisa alguma, mas em toda ocasião apresentai os vossos pedidos a Deus em orações e súplicas e ação de graças. Então, nesse tempo, nós católicos, nós precisamos rezar. É a primeira coisa que a gente precisa fazer, rezar. Rezar, porque a nossa vida está nas mãos de Deus. A gente tem visto aí toda uma mobilização política, econômica, cada estado, cada cidade, cada país promovendo atitudes para que essa pandemia seja interrompida. E é preciso que se faça isso. Por isso que Deus nos deu a capacidade de pensar para que isso tudo seja movido para o bem, para o nosso bem. Deus nos deu essa graça. Mas nós que cremos em Deus, além de tomarmos todas as providências humanas, a gente tem que fazer aquilo que não está na nossa mão. É apresentar a Deus. É apresentar as nossas súplicas, as nossas orações e também a nossa ação de graças. Obrigada, Senhor, porque nós temos a Ti. Obrigada porque a nossa vida não está nas mãos das pessoas, não está naquilo que dizem, a nossa vida está nas Tuas mãos. Então, em primeiro lugar, nós não precisamos ter medo, porque nós não confiamos em remédios, nós não confiamos nas atitudes dos outros.
A nossa confiança está no nome do Senhor. Vai dizer o Salmo, né? Eu não coloco a minha confiança nos carros, nem nos cavalos, mas no nome do Senhor. Então, isso tem que trazer paz para todos nós. Esse é o primeiro posicionamento nosso como católicos. Paz. É um momento grave, gravíssimo. E nós precisamos ter essa comunhão uns com os outros. Mas não a partir do pânico, não a partir da especulação, não a partir da paz. Só que é uma paz que supera o nosso entendimento. E é um desafio, né? É um desafio. Mas eu acho que você colocar isso agora no começo é de extrema importância, porque é isso que a gente pede também pro começo da própria nossa transmissão, para vocês que estão em casa. Acolham isso com paz. É isso que a gente... e a paz de Cristo, como você falou, a gente implementar essa paz, vem desse esforço mesmo, apesar de tudo isso, dessa confiança, dessa fé, né? Sim. Então nós temos que ter a primeira atitude antes de, né, de tudo isso, a paz, né? Como os próprios cumprimentos de vários, né, de várias ordens, a paz de Cristo. A paz. Antes de qualquer coisa. É o antes shalom da mão de Cristo, agora. Né? Exato. A paz, porque ela sim tem que vir antes. Exato. De tudo, né? Exatamente. É a paz daqueles que creem, daqueles que sabem que alguém está cuidando. Se eu der, por exemplo, a Dani é minha amiga pessoal, se eu der uma coisa para ela cuidar, eu sei que ela vai cuidar, então eu não vou precisar ficar falando, você tá cuidando? Você tá vendo isso? Você tá... Não, isso dá paz, por mais que possa ser um assunto que me deu uma aflição. Então, eu tô dando um exemplo bobo e falar, mas a gente tá vivendo um caos. Estamos. Mas a gente vai fazer o quê? Nós seremos propagadores do caos, do medo e do pânico. Ou nós vamos tomar a nossa atitude de guerreiros mesmo, de enfrentar toda essa situação com paz. Como a humanidade já viveu, né? Exato. Quantas, acho que, né, toda abordagem, mas já passamos por várias situações como essa, né? E mostra que essa reflexão faz a gente voltar exatamente a isso, que é super atual, que Jesus falou 2000 anos atrás, que é pra hoje mesmo. Sempre, a palavra é sempre atual. É pra isso mesmo, né? Sempre, sempre. São Paulo também, com certeza. Como a Aline colocou aqui, cabe muito, né? A gente reviver tudo isso, a gente repensar, nos colocarmos em oração, porque essas graças vão vir a partir do momento que nós nos colocamos em oração em primeiro lugar, né? Sim. Para que essa paz possa... Deixa, amiga, se tá passando, deixa. Se tá bem a transmissão, deixa. Exato. Porque a gente tá aqui com os problemas técnicos, ele tá falando, se tá tendo a transmissão, se tá dando pra ver e ouvir, tá ótimo. Por favor, esse é o nosso objetivo primeiro, né? Porque nós estamos aqui mesmo em quarentena, fazendo coisas super caseiras, mas com o objetivo, como a Aline falou, para que a gente juntos nós consigamos chegar, porque nós também estamos nesse momento passando por todas as turbulências igual vocês em casa. Então, isso foi... Nós fizemos essa proposta para nós também rezarmos juntos com vocês e juntos nós chegarmos, né, nesse consenso de hoje e pra gente também estarmos juntos, né? Por mais que tenha as quarentenas, mas a nossa união em oração, a nossa união em um se dispor a estudar um pouquinho, o outro, a passar essas mensagens de paz, assim como vocês também podem fazer isso com os familiares, com os amigos, é de parar em meio ao caos e exatamente nesse meio também passar para o outro, propagar, falar, não, calma, antes de tudo, a paz de Cristo. Vamos rezar. Então, é uma questão, da mesma maneira até que a gente está tomando várias medidas, e depois a Dani, ela como médica, ela vai nos trazer, reforçar essas orientações, da mesma maneira que a gente precisa tomar medidas para interromper esse ciclo de transmissão, como católicos a gente precisa tomar medidas para interromper a sensação de pânico, de abandono, de caos. Porque isso tudo é algo que a gente precisa ver e aprender. Não tem uma situação na nossa vida, seja ela boa ou ruim, que ela não venha para nos ensinar algo. Isso é comum em todas as pessoas, crentes e ateus, pessoas de todas as religiões. Tudo que acontece na vida é para que a gente aprenda algo, para que são fatos, coisas boas, coisas ruins, como ser, como não ser. Então, tudo isso que está acontecendo, ainda mais num âmbito tão grande, é para que juntos a gente aprenda alguma coisa.
E aí a gente já pode entrar na reflexão da igreja sobre alguns aspectos. Então, como a gente explicou no começo, né? Não vai ser como a gente já está acostumado, de pegar um capítulo, de pegar uma sessão do catecismo e destrinchar, mas a gente vai acabar pegando várias, porque não é um assunto de um capítulo, mas assim... Não é na ordem. Não é na ordem, mas parágrafos pontuais que a igreja... E enfatizando mais uma vez, não é a nossa opinião. Somos leigos. Da igreja. Não somos teólogos. Exato. Então eu queria convidar todo mundo a abrir o parágrafo 385, que é o primeiro. E aqui é a nossa primeira reflexão de hoje. Eu vou ler o parágrafo para daí a gente refletir, a Dani também falar a opinião dela. Deus é infinitamente bom e todas as suas obras são boas. Então, em primeiro lugar, o que estamos vivendo não foi uma maquinação de Deus. Deus está lá no céu e fala, como que eu vou ensinar uma lição para essa humanidade tão injusta? Não. Aí desce lá do céu um anjo com um vírus letal. Não. Por que não? Porque não, Deus, ele não é capaz disso. Porque Deus é infinitamente, que é infinito, né? Infinitamente, de modo infinito, de modo sem limite, sem barreira. Ele é bom. E todas as suas obras são boas. Tudo que Deus faz é bom. E aí a gente já estudou no nosso catecismo, em outros capítulos, o porquê existe o mal. Então a gente já aprendeu que o princípio do mal é assim como o princípio da física com relação à luz e à escuridão. Né? Então a gente fala que não existe a escuridão, existe a ausência de luz. Então não é que o mal existe como criatura de Deus, isso é uma mentira. A ausência do bem, a ausência de Deus é que é o mal. Então Deus, nessas catástrofes todas, ele não tem o dedo dele que manda a catástrofe, que manda. Só que ele nos deu livre-arbítrio ao longo de como também uma obra do amor misericordioso de Deus e do amor perfeito. Quando ele nos criou, ele nos deu livre-arbítrio, senão a gente ia ser incapaz de amar, a gente ia ser manipulado. Talvez só toda hora que eu vou fazer o mal, eu vou xingar alguém, aí vem um anjo e tampa a minha boca, ou eu vou fazer... Não, eu sou livre. Cada um de nós é livre. Então, as consequências do mal que a gente faz, então não é só o mal, mas é porque os políticos... Não, é o mal que eu faço. O mal que eu faço, que soma com o que ela faz, com o que você faz, com o que o mundo inteiro faz, tem consequências. Mas, então, isso não vem de Deus. Então, a primeira mentira que a gente quer é desmascarar. Todos os falsos profetas do Apocalipse que vem, Deus está castigando. Não. Mas, aí a gente vai ver aqui, mais um pouquinho aqui embaixo, né? Até São Leão Magno que fala, de todo mal, Deus tira um bem. Então, tudo está no controle de Deus, no sentido que ele não é alheio a nada. Nada acontece com Deus, Deus fica surpreso. Não previ isso. Não, Deus é onisciente. É uma das características de Deus, que a gente também já viu em outros estudos nossos. Então, Deus, ele tem a ciência total de tudo. Então, ele sabe do que a gente é capaz. Ele sabe de tudo isso. E aí, como ele sabe que pode haver um mal, desse mal, a misericórdia e o amor de Deus tão absoluto e imenso por nós, ele vai daquele mal e tira um bem. Então, Deus é infinitamente bom e todas as suas obras são boas. Todavia, ninguém escapa à experiência do sofrimento, dos males existentes na natureza, que aparecem ligados às limitações das próprias criaturas. Então, os limites, os sofrimentos, advêm das nossas próprias imperfeições. E, sobretudo, a questão do mal moral. De onde vem o mal? Eu perguntava de onde vem o mal e não encontrava saída, diz Santo Agostinho. E sua própria busca sofrida não encontrará saída, a não ser em sua conversão ao Deus vivo. Então, quando eu realmente vejo que o mal existe e que eu sou capaz do mal, eu sou capaz de qualquer tipo de mal. Eu achei lindo quando o Papa Francisco foi uma vez num presídio, foi em uma das quaresmas, acho que foi umas 3 quaresmas atrás, que ele foi num presídio, e aí a primeira vez que ele chegou lá, e ele viu as celas, ele olhou para aqueles presidiários e pensou, poderia ser eu. O Papa, que é aquele senhor lindo, fofo,
bondoso, caridoso e toda a história que a gente sabe dele, ele é capaz do mal, porque ele é um homem falível. Enquanto estiver uma pessoa respirando na face da terra, aquela pessoa é falível. Então, temos essa capacidade de errar por causa da nossa condição humana. Mas Deus, ele supera, ele vem ao auxílio de cada um de nós. É só a gente querer, é só a gente dar a abertura. Então, nesse tempo, a nossa primeira atitude é nos agarrarmos a Deus, que é quem tudo pode. Não só na questão dos milagres, porque Ele pode. Ele pode estralar o dedo e tudo acabar, Ele pode fazer tudo. Mas, em primeiro lugar, nos agarrarmos a Deus, que é o nosso Pai, que é uma presença, que é uma existência. Então, voltar o nosso coração à conversão. A nossa conversão. Mas eu já sou católico, sou batizado, vou na missa todo domingo. Mas todo dia a gente precisa se converter. Todo dia. A gente brincava uma vez no nosso grupo de estudo. Chegou meia-noite, zera tudo. O bem que você fez, o mal, zera. No dia seguinte tem que recomeçar tudo de novo. E tem que pedir a graça. A gente faz isso com o nosso corpo. Todo dia dorme, come, bebe água, toma banho. Por que então, com relação a nos voltarmos a Deus, já fiz uma vez, então tô bem na fita. Não preciso mais. Não, exato. Então é isso. Então a primeira coisa que a gente quer falar, à luz da igreja, é que Deus é infinitamente bom. Infinitamente bom. E Ele está conosco. Aí eu vou pular lá pra frente, no parágrafo 1500 e 1501. E aqui eu vou entrar, a igreja entra, né? Bem nesse tema que hoje a gente está vivendo. A enfermidade... Oi? É o parágrafo 1500 e 1501. 412, quem tiver a versão A página, nova. Né? A página. Igual a minha. Mas o parágrafo é 1500 e 1501. E aqui está falando justamente da enfermidade na vida humana. E aí eu queria destacar aqui no parágrafo 1500. Na doença, o homem experimenta sua impotência, seus limites e sua finitude. Toda doença pode fazer-nos entrever a morte. Então, a doença, que também não é causada por Deus, mas é decorrência do nosso corpo falível e de toda a nossa condição humana. Processo, Exatamente. Aí tem na médica vai falar diversos males. Exato. Má alimentação, má conduta, contato com bactérias, com vírus, situação de... Não só essa doença que a gente está vivendo hoje, mas todas as doenças, né? Então, elas nos remetem à nossa finitude. Que tudo isso que a gente vive aqui passa. Né? É um lembrete da fragilidade da nossa carne. E isso acomete todo mundo. Pobre, rico, adulto, criança, idoso. Então, a nossa finitude, ela nos lembra, ela deve nos lembrar algo. Quando aqui acabar, o que acontece? Como é isso? Para nós católicos é a vida eterna. Exato. É a vida eterna. A gente tem que pensar na vida eterna todos os dias. Porque todos os dias algo pode acontecer. Estamos mais próximas dela, né? Cada dia. Cada dia. Cada dia. Essa é a nossa alegria. Fazer aniversário é lembrar um ano a mais de vida. E um ano a menos também. Mais próximo. Mais próximo. Da vida eterna. Exato. Então, essa finitude tem que estar sempre na nossa cabeça, né? Não como algo de medo, pelo contrário, mas algo que nos lembra do que importa, né? Daquilo que nós somos. E é isso que eu acho que está sendo tocado agora, né, amiga? Eu acho que só que na hora que isso, a gente sabe, todos nós sabemos dessa finitude, mas na hora que chega algo que alastra, né? Porque as coisas que nós controlamos, né? Tô controlando minha alimentação, tô controlando minha atividade física, tô controlando os meus exames, mas aí chega algo que a gente não controla. Sim. Chegou o coronavírus, né? E isso, como a Aline falou, qual que é a nossa posição como cristãos? É exatamente isso. Ok, eu sei que eu sou limitado. Sim. Eu sei que a minha vida está nas mãos do Senhor, né? A minha vida eterna está. Então, isso é a primeira reflexão que nós temos que fazer frente ao corona. Exato. Apesar de todo o cuidado que nós tivemos e que é importante, cuidamos do nosso corpo, do nosso, né, do que Deus nos deu, que é esse presente, mas ao mesmo tempo, isso vem, de uma certa forma, é uma graça também, que nos faz recordar exatamente a nossa verdade essencial.
que a morte, né, é essa nossa entrada na outra realidade que é a vida eterna. Sim. E que nós estamos isso a qualquer momento, né? Então, ou antes de chegar a uma situação igual a essa, ou numa doença que nós também, que atinge cada um em específico, ou igual a essa que está fazendo todo mundo, né? Fazer essa reflexão. E eu acho que essa histeria vem disso. Sim. Né? Que a gente possa entender também a posição das outras pessoas que estão angustiadas, que estão vivendo todo esse momento, porque toca exatamente nisso. Nessa finitude. Nessa finitude. E aí o parágrafo 1501, ele diz assim: a enfermidade pode levar a pessoa à angústia, a fechar-se sobre si mesma e às vezes ao desespero e à revolta contra Deus. Mas também pode tornar a pessoa mais madura, ajudá-la a discernir em sua vida o que não é essencial, para voltar-se àquilo que é essencial. Não raro, a doença provoca uma busca de Deus, um retorno a Ele. Nossa. É muito forte esse parágrafo. Se quem puder ler de novo em casa, marcar aí, acho que é. Exato. Porque aqui vai falando que não raro a doença pode provocar uma busca a Deus. Pode provocar o outro lado. O desespero, pessoas que desistem, pessoas que não lutam, pessoas que acham que é em vão. Que desdenham, que não cuidam de si, que não cuidam de um doente, estando na família ou não, sendo conhecido ou não, que não tem esse respeito, sabe? Hoje, infelizmente, é muito comum a gente ver a indiferença. Você comentar no trabalho que alguém na sua família está doente, a pessoa acolhe aquilo como se você estivesse falando, acabei de estourar pipoca. Então é muito triste, é muito difícil a gente lidar com esse tipo de interesse. Do capítulo 1500. 1501? Para ler de novo? Isso, por favor. Já a gente lê. A gente já lê de novo, rapidinho. Então, e tudo isso é muito difícil. Porque... Aí só um minutinho que eu perdi das pessoas, como você estava falando, né? As pessoas, elas perdem essa questão, né? Então, a primeira reação é essa, da angústia, de fechado, desespero. E como você estava falando, isso é muito comum. Sim. Isso não é exceção. Sim. Então, é o que a gente vive hoje no nosso dia a dia, né? Então, tá bom, tem alguém doente em casa. Nossa, tem alguém... Agora você fala, não, tem alguém com coronavírus, né? Que isso na hora que afeta. Mas até então, até não afetar... a gente ainda vive muito a indiferença. Exato. Muito a indiferença. Mas a partir do momento que pode ser transmitido para você. Exato. Aí, mas tem um interesse, mas ainda tem um interesse individual. Exato. Que é só para você não ser atingido, né? E não para ser, como o capítulo falou aqui, não de ser uma forma madura, de reflexão, que é essa a proposta de hoje. Eu acho que é essa a proposta da igreja também. Que o Papa não tem... perdido toda essa missão apostólica, né? Exato. De manter mesmo pelas mídias. Então as mídias, né, hoje em dia é uma graça, é um recurso que nós temos. Exato. Que nas outras pestes isso não existia. Então todos nós estávamos talvez igual estava aqui, gera angústia, né? Existia uma propensão maior a gente a se fechar e tudo mais. Sim. E hoje nós estamos usando os nossos recursos exatamente para nos mantermos unidos, vamos amadurecer juntos. Sim. Né? Vamos crescer, vamos entender também o bem maior, como você falou. Sim. Que Deus tira disso tudo que está acontecendo. Né? Exatamente. É bem isso que a Dani falou. Então, hoje realmente o olhar para o essencial, porque a doença, algo que nos fragiliza tanto, e algo que muitas vezes as pessoas ficam impotentes, é algo que pode ser o canal da pessoa crescer, amadurecer e encontrar-se com Deus. Porque nós acreditamos, nós católicos, nós cremos que o sentido da nossa vida é Deus. Então, quando a gente fala o sentido da vida, às vezes essa frase pode ser até um clichê ou até esvaziada. Mas o sentido é a razão. Por que eu vim nesse mundo? Por que eu nasci? Por que eu existo? Por que eu trabalho? Por que eu como? Por que eu nasci naquela família? Porque eu nasci para Deus. Eu nasci para Deus. Nós somos de Deus. E Ele colocou no nosso coração essa sede do infinito, da felicidade, da perfeição, do eterno, porque Ele nos ofereceu isso no paraíso. Ele construiu um universo para saciar esse nosso coração desejoso dele. E só nele a gente encontra tudo isso.
E aí teve toda a história, né, da queda e tudo mais. E aí a gente tem que passar agora por essa vida para ser uma luta, uma vida com Deus, uma vida bela, mas uma vida com luta. E aí essa luta pode me fazer encontrar-me com Deus ou parar nessas coisas, parar nessas pequenas dificuldades ou nas grandes dificuldades. Porque hoje é algo que Nossa Senhora fala há muito tempo, em muitas aparições, das aparições recentes, como Fátima, como Medjugorje, mas também em aparições antigas, como La Salete e tudo mais. Nossa Senhora sempre, ela clama pela nossa conversão. Em Salete, então, ela fala, o braço do meu filho está muito pesado, pelo peso dos pecados e por aqui. E ela segurando ali, porque senão, quando fala assim do castigo, não é um castigo de Deus, como a gente refletia no começo, mas é a decorrência do que nós fazemos. Então, se vocês estão fazendo tantas coisas ruins, o coração de vocês está tão longe, está tão frio, que a consequência vai ser essa. É que nem uma mãe que fala, filho, não faz isso, e aí corre para impedir do filho bater uma cabeça. E aí o filho vai falar, nossa, como minha mãe é chata. Não, ela está protegendo. Tá, às vezes até salvando a vida daquele filho. Então a intervenção de Deus na história e na nossa vida é para nos salvar. E toda essa permissão, se a gente parar para pensar, e a gente não vai entrar nesse mérito, mas na questão da escatologia, né, que é o estudo da igreja acerca do fim dos tempos, e que isso não é para causar alarde, pelo contrário, é para causar alegria. Exato. E para nos preparar para esse encontro definitivo com Deus, e que daí é uma vida perfeita. Mas todos esses acontecimentos, eles vão acontecendo em grande escala, porque o que poderia hoje, diante de todas as calamidades, todo mundo fala, né? Mas a fome no mundo, as injustiças, os roubos, os assassinatos, as violências, como que Deus não está alheio a isso? Pelo contrário, Deus está sofrendo na humanidade, né? A cruz de Cristo, ela não aconteceu há 2020 anos atrás, ela acontece. Jesus continua sendo crucificado pelos nossos erros. Então ele sofre conosco, ele sofre em nós. E todos esses sofrimentos fazem parte da redenção, da nossa salvação. E aí se a gente olhar, o que pararia o homem para chacoalhar, para falar, olha o que vocês estão fazendo consigo mesmos e com o mundo. Então se fosse algo assim, que em outras épocas já aconteceram, desastres naturais, poderia afetar determinados países, determinadas regiões. Se fosse algum colapso financeiro, econômico, iriam atingir grandes empresas, ou às vezes até médias empresas, mas talvez a classe operária da qual fazemos parte não seria atingida. Então, se fosse vários males, talvez não teria um impacto. Mas uma doença dessa, que não se tem controle da transmissão, da cura, do cuidado, parou o mundo. A gente vê no noticiário cidades, capitais, aeroportos, lugares diariamente frequentados por milhares de pessoas, as moscas. E aí as pessoas estão como? Onde todo mundo quer fugir. Todo mundo quer fugir de casa, dos problemas da família. Agora todo mundo tem que enfrentar o quê? A família. Todo mundo tem que enfrentar o quê? O silêncio. Tem gente que não suporta o próprio silêncio. Tem gente que não suporta ficar consigo mesmo. E o que a gente está tendo a chance de ver? De nos olharmos uns aos outros. Exato, ver que a vida não é só trabalho. Exato. Que aí o trabalho, e aí, o que nós vamos fazer agora com o trabalho? E os trabalhos que é a vida de muitas pessoas? Para tudo. E aí começa, eu acho que é exatamente o que você falou, o questionamento interno, que é da nossa alma, não é só nosso, né? Exato. A nossa alma começa automaticamente, e Deus assim permite, e essa situação, ela é propensa, e ela vem junto exatamente com isso, desse questionamento, que é o momento do homem parar. Sim. A gente tem essa questão junto com tudo que está acontecendo. Nós não estamos tirando aqui as dimensões da gravidade. E é grave tudo que está acontecendo. Sim. A doença é muito grave. Mas nós temos que ter esse olhar além. Nós, como cristãos, temos que ter essa postura. Exato. De ver além. E hoje é essa possibilidade, né? De você também, quem está em casa, quem tem o vizinho, quem tem aquele amigo que está apavorado, acompanhando o noticiário, que o tempo todo está em casa, né, tentando viver o que está lá fora,
é o tempo propício para isso. Exato. De parar, né? E coincidentemente estamos na quaresma, né? Uma Exato. quaresma para todos aí que acabou sendo providencial, né? Mas que nos chama mesmo, né? Na nossa essência de questionar isso, de ver todas as questões, como o mundo parou com os trabalhos, que são essenciais, mas que tem hora que precisa parar. Sim. Mas o essencial mesmo que nós temos que nos voltar é para Deus. Exato. Como filhos de Deus, porque é Ele que nos mantém. Exatamente. Hoje até a minha mãe estava comentando comigo que ela viu no noticiário que na França um homem, ele fez uma cesta de chocolate ou uma coisinha de chocolate, deu para um vizinho, e aí falando assim, nós vamos passar por isso juntos, todo mundo vai passar por isso junto, que em outros lugares estão deixando cesta básica em asilos, porque os idosos não estão nem saindo de casa para para comprar comida. Então hoje o que nos faz humanos? Quem tem dinheiro não pode investir R$1 na própria cura. Quem não tem dinheiro também. Quem está em tal país não está alheio e não está seguro de não pegar. É 100%. Tá igual. É no globo terrestre. Então hoje a humanidade inteira para e fala o que somos nós. E isso que tem que fazer a gente se posicionar e ver que bonito. No meio desse caos todo, há esperança. Tem uma frase, né? Onde há vida, há esperança. Há vida nesse mundo. Há vida na nossa cidade, na sua casa, na sua família. Aqui, há vida. Então, nós cristãos, nós temos que nos posicionar. E aí eu quero trazer esse documento do Papa Francisco, que eu sou apaixonada, que é o Evangelii Gaudium, que ele escreveu no primeiro ano de pontificado dele. Minhas páginas. Eu gosto tanto. Eu folheio tanto isso aqui que as páginas não estão caindo. Mas é porque pra mim, sempre quando eu leio alguma coisa, eu aprendo algo de novo, mesmo que eu já tenha lido. E aí o Papa, com aquela lucidez dele, ele vai fazendo todo uma reflexão sobre o deserto que o mundo vive, né? Esse deserto do desafeto, da violência, da injustiça, da desigualdade, da perda do sentido e de tantos outros males, né, que já cometiam a humanidade, mas que hoje, nisso que a gente está vivendo, é tão latente. E aí ele fala assim, em todo caso, lá no deserto, somos chamados a ser pessoas cântaro, para dar de beber aos outros. Às vezes o cântaro transforma-se numa pesada cruz, mas foi precisamente na cruz que o Senhor, trespassado, se nos entregou como fonte de água viva. Não deixemos que nos roubem a esperança. Não deixemos que nos roubem a esperança. E não roubemos a esperança dos outros. Ninguém. Então nós católicos precisamos ser pessoas cântaro. O que é um cântaro? Tá ali um cântaro cheio de água, a pessoa bebe a água e vai embora. Ela passa ali, sacia a sede dela e vai. Nós precisamos sanar a sede do povo de paz, de esperança. Vai passar. Tanta coisa a humanidade já viveu, vai passar. Mas precisamos passar por isso juntos. Eu não posso sair por aí na rua porque eu não sou do grupo de risco, mas a qualquer momento eu posso receber o vírus e transmitir, eu posso passar por uma pessoa que corre o risco. Eu não posso ter atitudes desordenadas e desgovernadas pensando só em mim, como um cara que ontem saiu também no jornal que nos Estados Unidos, quando começou a crise lá na China, ele já previu que tudo isso estava acontecendo, ele começou a passar com um caminhão nas cidades vizinhas, ele acabava com o estoque de álcool gel das farmácias para começar a vender pela internet. Só que daí agora, na crise, que era quando ele ia lucrar, não pode mais vender pela internet, a não ser que sejam grandes empresas. Porque daí o risco de uma pessoa física vender algo que esteja contaminado é maior. E aí ele está com todo esse prejuízo, só que maior do que o prejuízo foi o mal que ele fez para as pessoas dessa cidade. E aí ele foi à televisão, à internet e pediu perdão. Só que hoje o pedido de perdão dele, ele tem que ser acrescido de uma atitude que ele teve de doar tudo aquilo que ele fez. Mas pra gente ver que nós somos capazes de só pensar na gente, de ir no mercado e só comprar mantimento para minha família, de ir pra farmácia, ainda que eu não vá acabar com o estoque de álcool gel, mas
comprar de maneira exagerada e não doar para um irmão de rua. Exato. Que dorme na rua. Ou de saber que no meu prédio tem velhinhos que moram sozinhos e que eu posso fazer a janta para eles, fazer o almoço e deixar ali, ou levar uma cesta básica, ou falar, quer que eu vá no mercado para você? Eu posso ir no mercado. Você talvez não seja bom que vá. Então isso tem que nos fazer ser humanos. O que faz de nós humanos é isso. Porque um animal não pode fazer isso por mim. Mas eu posso, porque eu penso, eu sinto. E aí, já que a gente não pode se abraçar, se beijar, muito melhor agora a gente pode amar concretamente. E é isso que nós somos chamados a ser. É isso que o Papa fala quando a gente não pode permitir que nos roubem a esperança. E aí eu já quero pegar esse gancho e ir nos parágrafos 2091 e 2092, onde fala, aqui fala onde que a gente pode cair. Tudo isso pode nos levar a quê? Tudo isso pode nos levar ao desespero e à presunção. E aí o Catecismo da Igreja Católica fala assim, no capítulo 2091, na metade dele. Pelo desespero, o homem deixa de esperar de Deus sua salvação pessoal, os auxílios para alcançá-la ou o perdão de seus pecados. O desespero opõe-se à bondade de Deus, ou seja, é antagônico, vai do outro lado, e à sua justiça, porque o Senhor é fiel às suas promessas e à sua misericórdia. Vai dizer o Antigo Testamento que Deus não é homem para mentir. E Deus sempre nos falou que Ele estaria conosco até os fins dos tempos, que Ele cuidaria de nós. Jesus falou nos evangelhos que a cada dia basta o seu cuidado. Olhem os lírios dos campos, não fazem nada, não tecem, mesmo assim, em toda a sua beleza, nem Salomão em toda a sua beleza foi vestido com a beleza dos lírios, olhar os pássaros. Então, Deus, na palavra, Ele já falou que Ele cuida de nós e que Ele dá aquilo que a gente precisa. Então, Ele não é homem para mentir. Então, se a gente cai no desespero, a gente não acredita nem na presença de Deus e nem na palavra de Deus. Então, a gente comete o pecado. O desespero é o pecado contra a esperança. Porque a esperança não decepciona, vai dizer a Paulo em alguma das cartas dele. E não faz parte de nós cristãos. Então, Exato. acho que vale muito vocês anotarem aí, porque a Aline, né, fui super feliz de ter destacado isso, porque isso é uma coisa que é um desafio absurdo hoje para as pessoas. Parece que não, porque o desespero ele já está tão alastrado. Sim. Né? Eu estava nos hospitais esses dias, né, porque nós da área médica e da área da saúde temos que manter, né, o nosso atendimento e tudo mais, que apesar do coronavírus existem outras doenças, outros cuidados e tudo. E quando eu ia nos quartos, cada quarto estava num canal. E todos os canais estavam, assim, bombardeando as pessoas de notícias do coronavírus, né? E nisso eu estava numa maternidade. Então, naquela alegria do nascimento da criança, já não tinha naquele quarto, né? Já estava todo mundo ali vidrado, só olhando para o desespero das notícias, que óbvio, cada notícia só piora, a gente sabe disso. E a nossa evolução da humanidade também, não só em meio ao corona, sem o corona também. Cada dia a gente vê uma desgraça, né? Nós vemos a capacidade do ser humano piorar a cada dia. Isso é natural. Isso faz parte desse nosso processo que nós estamos vivendo, ainda até, né, a volta de Cristo. Então, isso nós temos que ter em primeiro lugar. Eu acho que lembrar disso para acalmar os nossos corações. E destaquem aí, quem não tem o catecismo em casa, depois nós vamos postar ali o site que vocês possam acessar. É muito importante refletir sobre essa questão. Então, pelo desespero, o homem deixa de esperar de Deus a sua salvação pessoal. Porque antes de tudo, nós temos a nossa salvação pessoal, que passa por tudo isso que a Aline falou, que a gente precisa do outro, que nós precisamos ajudar o outro, que nós precisamos... Então, tudo isso em conjunto. Nós somos humanidade, nós somos irmãos. Sem estarmos juntos, nós não conseguimos, né? Também a nossa salvação pessoal. Mas o desespero, ele rouba isso. E rouba sem a gente perceber. Porque vai assistindo essa notícia, vai assistindo aquela notícia. E até quando veio aquele frei da Bélgica no mosteiro, que
foi na época do incêndio lá em Paris. Sim. E ele falou, lembra que o mundo parou e nós estávamos naquele desespero, né? Da falta de ação, do que nós poderíamos fazer. E foi isso que aconteceu. E isso se repete, né? Nós estamos exatamente nessa questão novamente, no desespero instalado. Parou? Ah, porque deu 1 hora. Deve ter dado 1 hora. Esse deu 1 hora. Já, amiga do céu. Eu tô conseguindo ver. Tá? Tá? Então tá bom. Também tô conseguindo. Eita, Só desculpa alguém aí. que tá na transição. Vai dar 1 hora, vai parar, a gente vai voltar, tá? Então, assim, o desespero, ele deixa de esperar de Deus a sua salvação pessoal, o homem, os auxílios para alcançá-la ou o perdão de seus pecados. A gente entra nesse ciclo de desespero, de perda até da nossa racionalidade mesmo, porque o desespero faz com que nós percamos, né? A gente acaba a agir muito pela ação, né? A reação. Então, nós paramos de ter a nossa esperança em Deus, paramos de ter a nossa oração, paramos de ter a paz e instala exatamente só a reação. E isso tira totalmente, nos esvazia, né? De Deus. Deus não tá ali, porque é como a Aline acabou de falar, é a certeza, né? Que Deus está conosco, que Deus tudo desde o começo, que Ele não é homem disso. Sim. E nós precisamos, com todas as nossas forças que são fracas, restabelecer isso. Exato. Essa é a nossa função. Essa é difícil, né? Para todos nós tem sido um desafio, mas até o catecismo nos lembra hoje disso. Exato. Então, o desespero opõe-se à bondade de Deus, opõe-se à sua justiça. Então, que nós não nos esqueçamos de tudo que nós vivemos até hoje aqui, né? De cada situação pessoal também que nos colocou no desespero, não em meio a uma pandemia, mas na sua vida pessoal. E Deus foi e restabeleceu na hora que você deu o seu passo de fé, o seu sim, Deus foi e restabeleceu. Então é o momento da gente também voltar, né? E lembrar de todas essas questões também pessoais que estão lá dentro, porque o Senhor é fiel às suas promessas e à sua misericórdia. E nós vivemos isso, nós não temos como não sermos testemunhas disso, né? E em meio à pandemia nós também somos chamados a isso, a dar esse testemunho. E é bonito isso que a Dani falou, porque até ela falou, né, na nossa fraqueza, Deus vem em nosso auxílio. É isso que está nessa palavra de Filipenses que a gente falou, meditou no começo. Em todas as circunstâncias, orai ao Senhor, levai a Ele as suas súplicas e ações de graças. Nós temos um Deus, um Pai. Ele está ao alcance de uma prece. Ele está ao alcance de uma oração. Ele está aqui. Então, basta que a gente peça, Senhor, me dá paz, eu tô com medo. Não tem problema a gente sentir medo. Nós temos essas emoções dentro de nós. Eu tenho medo, Senhor, vem me acalmar. E Deus vem em socorro da nossa fraqueza. Está na palavra. E Ele não é homem para mentir. Então, realmente, a gente precisa se opor e lutar contra o desespero. Porque uma pessoa desesperada, como que essa pessoa é? Ela é irracional. Ela é irracional. Você é uma pessoa que está se afogando, você chega perto, às vezes você iria até ajudá-la melhor, mas ela já vem assim com a mão e de maneira irracional, pelo instinto de sobrevivência, ela te afoga. E aí os dois se afogam. Então uma pessoa desesperada é o que está acontecendo. A humanidade toda vai junto. As pessoas vão se desesperando e elas vão se afogando. E aí precisa vir uma lucidez que vem do Espírito e falar, a paz esteja convosco. Deus está conosco. Então, ele não quer de nós que a gente fique se debatendo, mas que a gente se posicione. Então, não é só assistir e esperar chegar até nós. Não. É a gente ajudar, é a gente ser um com o outro. E um com o outro também com as nossas orações e súplicas, mas também de maneira concreta. Então, o amor, ele nunca vai nos fechar em nós, porque senão não é amor. O amor, ele nunca vai nos aprisionar, porque senão não é amor. É qualquer outra coisa, mas não é amor. O amor sempre nos lança para o outro. Aí sim é amor. E é sempre uma via de mão dupla, né? Não, a via única. O amor, ele sai de nós e vai para o outro. Ponto. Via de mão dupla é interesse. Eu te dou, você me dá. Via única é amor, porque é gratuito. E aí, o segundo parágrafo, já na sequência, que é o 2092, aí ele vai falar da presunção. Há duas espécies de presunção. Ou o homem presume de suas capacidades, esperando poder salvar-se sem a ajuda do alto,
Então, o homem só confia em si mesmo e naquilo que ele pode fazer. E aí, diante dessa pandemia, a gente vê que o homem não tem mais esse controle. Essa presunção, ela cai por terra numa situação dessa. Porque o homem não tem agora, sozinho, como se curar. A gente está confiando nos cientistas, nos médicos, nos pesquisadores para encontrar a cura. Mas hoje, se tem uma pessoa que é super presunçosa, super cheia de si, e fala, não, eu tenho como passar por isso, não tem. Não tem. Então essa presunção, ela já cai por terra nisso que a gente está vivendo. E esse capítulo, esse parágrafo foi escrito há tantos anos atrás, há mais de 50, né, que fez. E ainda não tinha essa pandemia, para você ver o quanto que é atual. E a segunda forma de presunção, que é, ou então presume da onipotência ou da misericórdia de Deus, esperando obter o perdão sem conversão e a glória sem mérito. Ou seja, Deus vai cuidar, Deus vai resolver. Não, o céu é para todo mundo, porque Deus é misericórdia. Todo mundo preocupado, eu não preciso desse negócio de conversão, de penitência, imagina. Então são presunções que nos cegam e são armadilhas do inimigo mesmo. Porque o inimigo, como ele é mentiroso, ele faz a gente acreditar que as mentiras são verdades. Então, ou que o homem consegue salvar a si mesmo, resolver seus próprios problemas sem Deus, o que é uma mentira, e a gente está vendo isso agora. Quem achava que era verdade agora foi desiludido, né? Total. Ou achando que, não, mas Deus é misericórdia, não sei o quê. Deus é misericórdia, mas a gente, no final, a gente vai receber a recompensa da nossa vida, né? Então, plantamos batata, colheremos batata. Plantamos veneno, colheremos veneno. Plantamos amor, aí sim a gente colhe o amor e é o amor perfeito na vida eterna. Então que essas duas questões, né, do desespero e da presunção, que a gente tome consciência dela. Né? Quando a gente toma consciência de algo, a gente evita. Por isso que a verdade vos libertará, né? Vem a consciência, a gente aprende alguma coisa, aí a gente pode combater. Exato. E até a gente sugere que antes de assistir os noticiários, antes de vocês procurarem, nós precisamos da informação sim, mas que nós nos coloquemos em oração antes, peça o Espírito Santo, reze, e entenda o que você está buscando naquela informação, porque a partir do momento que ela vem para te tirar a paz e que a gente cai nisso, porque se nós olharmos os contextos das informações, muitas vezes vão estar focados nessas questões. Sim. Ou no homem, está tudo sob controle, esqueçam, nós estamos controlando tudo, né, assim, né, que assim, a gente espera que vai evoluir bem, mas existe também o outro lado, que pode ter algumas, não, pode ficar tranquilo, isso também não precisa vocês se desesperarem, não precisa nada, porque tá tudo certo. Daqui 2 dias Deus vai vir e não tem mais nada, o coronavírus vai morrer. Então, que nós possamos rezar antes, pedir ao Espírito Santo que ele inunda mais o nosso coração de paz, antes de ler essas informações, antes também de nós argumentarmos, né? Sim. E de também propagarmos as notícias, né? Antes de tudo, que nós possamos propagar como cristãos, porque existe a mídia para propagar do outro jeito, mas a propagação que vem de nós tem que ser de forma cristã e trazendo a paz. Amém. É a primeira coisa. Amém. Aí tá tudo bem com a transmissão, que eu acho que já vai dar 1 hora. Vai dar 1 hora, vai cortar, viu? Então agora eu convido todo mundo a abrir no parágrafo 2527. 25, 27. Então, parágrafo 2527. Vem aqui para dar um bálsamo no nosso coração. Oba. Então, aqui no 2527. A boa nova de Cristo restaura constantemente a vida e a cultura do homem decaído. Combate e remove os erros e os males decorrentes da sempre ameaçadora sedução do pecado. Purifica e eleva incessantemente os costumes dos povos. Com as riquezas do alto, ela fecunda, como que por dentro, as qualidades do espírito e os dotes de cada povo e de cada idade. Fortifica-os, aperfeiçoa-os e restaura-os em Cristo. Então, a boa nova de Cristo, a mensagem de Cristo,
o Evangelho, a vida de nosso Senhor Jesus Cristo, tudo que Ele nos enviou, tudo que Ele fez, tudo que Ele falou, que Ele ensinou, Ele restaura os povos, as pessoas, os corações, tudo vem dele e volta para Ele. Então,